é uma obra essencial para este tempo. A perspectiva de Deus deve se tornar a nossa perspectiva. Bom seria se pudéssemos ver as necessidades dessas cidades como Deus as vê. Em um momento como este, cada pessoa tem de participar. O Senhor vem. Aproxima-se o fim. Sim, está muito próximo. Em breve não poderemos trabalhar tão livremente quanto agora. Cenas terríveis estão perante nós, e o que temos por fazer, devemos fazê-lo rapidamente. Muitos não sentem responsabilidade para com as pessoas. As grandes cidades deveriam ter sido trabalhadas assim que as igrejas receberam a luz, porém muitos não têm sentido sobre seus ombros o peso dessa responsabilidade. E Satanás, encontrando susceptíveis às suas tentações, os impediu de realizar essa experiência. Deus pede que seu povo se arrependa, se converta e retorne ao primeiro amor, o qual foi perdido em virtude do fracasso, em seguir os passos do abnegado Redentor. Muita pouca atenção dada às cidades. Contemplemos as cidades e suas necessidades do Evangelho. Durante mais de 20 anos, me foi lembrada a necessidade de obreiros zelosos entre as multidões que povoam as cidades. Quem se preocupa com as grandes cidades? Uns poucos apenas, quase nenhuma atenção, porém tem sido dedicada a essa obra em comparação com as necessidades imensas e as inúmeras oportunidades. Obra em favor das cidades, muito aquém do plano de Deus. A importância de abrirmos nosso caminho nas grandes cidades ainda é mantida diante de mim. Por ele, muitos anos, o Senhor nos tem imposto que deve, e contudo, vemos relativamente pouca coisa realizada em nossos grandes centros de população. Se não assumirmos esse trabalho de modo resoluto, Satanás multiplicará dificuldades que não serão vencidas facilmente. Estamos muito aquém na obra que devia ter sido feita nessas cidades há tanto tempo negligenciadas. O trabalho será agora mais difícil do que teria sido alguns anos atrás. Mas se assumirmos a tarefa em nome do Senhor, barreiras serão quebradas e evidentes histórias nos pertencerão. Necessidades de oração e esforço em favor das cidades. Preocupamos-nos muito pouco pelos inconversos. Nunca houve um tempo em que o mundo precisasse mais de nós do que agora. Por toda parte ao nosso redor há cidades inadvertidas. Pessoas estão a perecer. E o que estamos fazendo? Precisamos sentir por elas uma responsabilidade tal como muitos de nós jamais experimentamos. Mal chegamos a crer nessas verdades. Se o fizéssemos, haveria mais oração e diligência em procurar levar essas verdades aos habitantes das cidades da nossa terra. Deus nos chama agora para uma sólida obra nas cidades. As cidades devem ser trabalhadas sem demora. A mensagem que me é ordenado dar ao nosso povo neste tempo é: evangelizem sem demora as cidades, porque o tempo é curto. O Senhor tem mantido diante de nós esse trabalho faz 20 anos ou mais. Alguma coisa tem sido feita em alguns lugares, mas poderia ter feito muito mais. Sinto o peso da responsabilidade dia e noite, porque tão pouco está sendo realizado para divertir os habitantes de nossos grandes centros populacionais, a respeito dos juízos que cairão sobre os transgressores da lei de Deus. A mensagem deve ser dada rapidamente. O Senhor me mostrou que há uma obra a ser feita nas cidades, a qual é raramente empreendida. Essa questão da obra nas cidades deve se tornar vital para nós. Devemos agora traçar planos para uma obra vasta e ampla. A mensagem deve ser levada rapidamente. O grande atraso em executar a instrução do Senhor acerca da obra nas cidades tem tornado mais difícil o trabalho de alcançar todas as classes. Deve-se assumir imediatamente a obra, e o Senhor chama trabalhadores consagrados que se empenhem no fervoroso esforço, segundo a luz que eles têm dado. Necessita-se de trabalhadores em toda parte. Onde quer que o povo de Deus esteja em cidades populosas, em povoados ou entre os retirados caminhos do interior. Há um campo missionário doméstico, em favor do qual a comissão do Senhor lhe impõe a responsabilidade de trabalhar. Em cada cidade ou comunidade, os cristãos se reúnem para adorar a Deus. Há homens, mulheres e crianças a serem trazidos para o redil. Muitos nunca ouviram uma exposição da palavra de Deus. A salvação deve ser oferecida aos habitantes da cidade. Sinto profunda ansiedade ao considerar as cidades que ainda não foram trabalhadas. Dia e noite está sobre mim o fardo. As cidades devem ser trabalhadas sem demora. A mensagem da verdade presente deve ser levada aos que não a ouviram. Essa salvação é para os habitantes das cidades não trabalhadas. O tempo está rapidamente passando para a eternidade, e essas cidades mal foram tocadas até agora.
Há um poder que o Espírito de Deus pode comunicar a verdade. Quando a luz brilha na mente, apodera-se dela uma convicção poderosa demais para ser rejeitada. Mensagem a ouvintes convictos. Em nossas grandes cidades, deve a mensagem avançar como uma lâmpada acesa. Deus suscitará obreiros para a sua obra e seus anjos irão adiante deles. Ninguém impeça esses homens de cumprir a missão que Deus lhes confiou. Não os impeçam, Deus lhe deu sua obra. Que a mensagem seja proclamada com tanto poder que os ouvintes se convençam. Satanás se agrada porque milhares continuam em trevas. Milhares de pessoas em nossas cidades são deixadas em trevas, e Satanás está jubiloso com a demora, pois isso lhe dá a oportunidade de trabalhar nesses campos com homens de influência para promover seus planos. Podemos confiar agora que nossos homens de responsabilidade desempenhem humilde e nobremente sua parte? Que as sentinelas despertem, que ninguém continue indiferente à situação. Deve haver completo despertamento entre os irmãos e irmãs de todas as nossas igrejas. Ainda não testemunhado os poderosos resultados do evangelismo nas cidades, não a mudança nas mensagens que Deus enviou no passado. O trabalho nas cidades é a obra essencial para este tempo. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será colocar em ação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado. Como um povo, não estamos nem meio acordados para o senso de nossas necessidades e do tempo em que vivemos. Despertem as sentinelas. Nosso primeiro trabalho deve ser examinar o coração e nos reconvertermos. Não temos tempo a perder com decisões sem importância. Porque ela dá o alerta sobre a urgência, né, da gente pregar para as grandes cidades. E realmente, né, não sei se quanto isso é real ou não, mas parece que em cidades menores ou assim, tipo, lugares mais rurais, as pessoas meio que parece que aceitam melhor o evangelho, né? E nas cidades grandes, não sei se é devido à correria ou à influência das coisas, meio que as pessoas ficam mais fechadas, né? E é mais difícil você pregar ou falar que elas necessitam de um Deus, né? Porque elas estão tão ali com tudo na mão, né? E aí a gente vê que quanto mais as cidades vão crescendo, mais difícil fica a pregação. Então, também é isso um ponto de urgência, né? Da gente estar pregando enquanto nós temos, né, essas ferramentas ainda, né, para poder E ela pregar. fala também da operação de Satanás, né? Nas grandes cidades impera aí a operação satânica, né? Com os meios de Sim, comunicação, Satanás com, continua a, trabalhando. com, sim, com as bailes, principalmente os jovens, cinema, teatro, festas, e aí eles são envolvidos e com isso atrapalha o evangelismo de chegar a essas pessoas. O coração está tão envolvido nessas coisas que eles não dão valor para o evangelismo. Sim, é realmente verdade É, isso, né? e o interessante assim, isso nos faz pensar, né? Se quanto maior a cidade, quanto mais a, volumosa, quanto mais cheia de distrações, mais difícil é pregar o evangelho, então possivelmente é mais difícil viver nesses lugares também, né? E então a gente percebe que nós estamos diante de uma situação em que quanto mais agitado for o local que a gente vive, mais difícil é a gente conseguir alcançar, não que a gente não vá conseguir, claro, mas é mais difícil alcançar essas pessoas e, consequentemente, nós temos que tomar cuidado com a nossa própria vida para a gente não se deixar levar por essa agitação também, né? Então, a gente percebe que se nós temos a opção de nos prepararmos melhor, então, por que não fazemos isso, né? Ela fala da necessidade de urgência, ela fala da questão de nos reconverter, de pregar o evangelho com mais ênfase, que Satanás está atuando com os seus operadores, né? Contra o evangelho, a gente percebe bastante isso, né? Em todos os lugares a gente vê que geralmente toma as rodas de conversa, muitas vezes é mais a ficção do que a própria realidade, o que é um pouco preocupante, né? Porque quando as pessoas ficam imersas demais na ficção, quer dizer, será que elas estão inconscientemente ou conscientemente fugindo da realidade, ao invés de encarar essa realidade e buscar auxiliar as pessoas, né? Para auxiliar o máximo de pessoas possível a mudar esse tipo de realidade que vive, né? Então a gente percebe que basta uma olhada rápida na internet, né? O quanto a distração, o entretenimento, ele é valorizado, mesmo as mensagens faladas, né?
quanto mais vaga e emotiva for a mensagem, mais ela toma vulto, mais ela cresce nas redes sociais, e quanto mais centrada e embasada for a mensagem, talvez até porque por exigir muita reflexão, menos ela é privilegiada, né? Então a gente percebe que existe uma preocupação em estar constantemente preocupado, né? Estar constantemente em atividade, né? na pregação do evangelho. E ela fala, olha, quando receberam a luz já era para ter pregado. Então ela fala, perceba que geralmente ela não fala as coisas para a gente se acomodar e falar, em algum momento, quando eu tiver condição, né, talvez. Não, ela fala da pregação do evangelho, ela fala, temos que usar tudo que tiver a nosso alcance para que nós possamos pregar para essas pessoas, né? E aí a gente percebe que não só com isso ela trabalha dessa forma, né? Geralmente quando ela fala de mudança de vida, ela fala, por que a gente fica se demorando em mudar aquilo que Deus nos aconselha a mudar, ou até nos exige muitas vezes, em muitos casos, e deixamos de lado, né? Então, a importância de não seria protelar, procrastinar, né? Adiar, né? Sempre adiar a decisão, né? Para depois. Então, nós temos que ter esse cuidado, não nos acomodarmos de modo a achar que, um dia, né, quem sabe, eu não estou tão preparado, eu preciso me desenvolver espiritualmente primeiro para pregar, e assim, nós temos que usar todo o nosso recurso possível, né, e aí cada um dentro da sua possibilidade, né, pregar o evangelho, e na medida que a gente vai aprendendo mais e melhorando mais, a gente vai refletir isso na nossa pregação, né, mas tanto com o nosso testemunho de vida, como com a nossa mensagem falada, cantada, né, nós temos que buscar evangelizar ao máximo as pessoas, né, e aí isso é uma coisa que nós também não devemos perder de vista, né, nessas nossas reflexões a respeito de como agir, para onde ir, né, acho que isso é bastante importante também.